Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14, nós vamos ler hoje do verso 1 ao verso 18. Atos 14, de 1 a 18. Diz assim a Escritura: Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades, para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Senhor, diante da tua palavra nós estamos. Que o teu Espírito Santo nos guie para o entendimento dela, para a exposição dela. Que as mentes e corações dos irmãos aqui nessa noite também possam ser iluminados pela presença do teu Santo Espírito e possamos entender a tua palavra, aprender dela e praticá-la dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, continuamos na nossa caminhada de exposição do livro de Atos, lembrando do nosso tema geral, a soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na igreja. Estamos dentro desse espaço do recorte do livro de Atos, capítulo 13, verso 1 até esse capítulo 14, 28, no que nós chamamos da primeira viagem missionária.
Já vimos domingo a parte dela, 2 domingos, parte dessa viagem, como aconteceu. E hoje nós estamos na conclusão dessa primeira viagem, dividida em 2 partes. Hoje, versículos 1 a 18, próximo domingo, versos 19 a 28. E dentro dessa conclusão, dessa primeira viagem missionária, encontramos mais uma vez tanto a proclamação do Evangelho, sinais e prodígios, aceitação e rejeição. E assim como Lucas registra no livro de Atos, essa história continua. Continuamos nos nossos dias. A igreja de Cristo, a igreja comprometida com Cristo e com a revelação de Deus, continua a propagar o Evangelho. Sinais e maravilhas e prodígios continuam a acontecer em volta do mundo. E continua a ter rejeição e aceitação. E essa história vai continuar assim, até a volta gloriosa de Cristo. Observe alguns detalhes para a gente entender esse texto. Paulo e Barnabé deixaram Antioquia da Psídia. Lá estiveram, pregaram o Evangelho, houve conversão, houve perseguição. Eles agora deixaram lá Antioquia da Psídia e rumaram para Icônio, uma cidade da região da Galácia. Ainda não saíram da província da Galácia. Icônio ficava aproximadamente 145 quilômetros de distância de Antioquia. Ficava numa estrada romana e dentro dessa província da Galácia era um centro comercial, Icônio, que servia as comunidades agrícolas da região da Galácia. E ela tornou-se importante porque ela ficou às margens de uma rodovia principal e que de Icônio, esse centro comercial, saíam pelo menos 5 estradas que rumavam para o interior dos territórios vizinhos, ou seja, alcançava o território da Galácia, o território da Ásia Menor e outros territórios. Eu fiquei pensando, qual o exemplo mais concreto para nós? Eu pensei em Campina Grande, um centro comercial, da qual sai 4 saídas, para o Brejo, para a capital, para o sertão e para o agreste. São só 2 BR, a 104 que corta e a 230. Mas se você pensar, Campina Grande também é um centro comercial de importância, não só para ela, mas para a região como um todo. É mais ou menos isso que Icônio representava para aquele tempo. E, meus amados, portanto, era uma cidade de destaque. E aqui eu quero ressaltar, para que a gente compreenda, a metodologia de Paulo para evangelizar. Ele sempre, logicamente, que direcionado pelo Espírito Santo, mas sempre escolhia cidades estratégicas, porque de lá alcançava outras cidades. E isso que vai acontecer aqui em Icônio. Ou seja, o texto nos diz que eles chegaram a Icônio, e veja o versículo 3, diz que eles lá ficaram bastante tempo. Ou seja, o que Lucas quer dizer com bastante tempo, ou com muito tempo? Permaneceram mais tempo em Icônio do que em Antioquia, provavelmente. E note que a tensão e a perseguição não cessaram, mas Paulo e Barnabé estão agora nessa cidade. E o que é que eles fazem? Também, numa estratégia de Paulo, vai à sinagoga, porque lá é local de proclamação, de leitura da Bíblia, da época, a lei e os profetas. E Paulo e Barnabé vão lá para a sinagoga de Icônio, e vejam que eles falaram com tal poder, veja o versículo 1, que diz que falaram de tal modo, que veio a crer, aí Lucas exagera, grande multidão. Multidão já é muita gente, isso era uma grande multidão, então muita gente veio a crer com a exposição de Paulo lá em Icônio. E há mais um detalhe que Lucas registra. Quem era essa grande multidão? Judeus e gregos.
Então, dá para a gente perceber que o Evangelho continua a avançar e a alcançar os gentios. Qual foi a promessa de Jesus para os discípulos? E qual foi o chamado? Versículo 8 do capítulo 1. Vocês vão receber poder, o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém. E aonde mais? Na Judeia. E aonde mais? Samaria. E aonde mais? Confins da terra. Está se cumprindo isso. Estão chegando a isso que chama de confins da terra, ou seja, aos gentios. É plano de Deus alcançar esse povo também. Então note que Paulo e Barnabé, é o primeiro destaque que nós fazemos nessa noite, nessa exposição, eles obtêm sucesso evangelístico em Icônio. O versículo 1, como nós lemos, diz isso para nós. Agora, o que é que tinha acontecido anteriormente? Tinham sido expulsos de uma sinagoga, não é? Veja lá o verso 50 do capítulo 13. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Agora eles estão em outra cidade, mas com a mesma disposição, ou seja, quando chegaram a Icônio, o que é que eles fizeram? Esforços evangelísticos pregando na sinagoga. E aí, meus amados, o Espírito Santo agiu de tal forma que grande multidão veio a crer. E, portanto, a gente pode destacar o que a gente chama, de sucesso, de realização, de resultado naquela empreitada de Paulo e Barnabé. Ou seja, e Paulo apresenta a mesma mensagem, a mesma. Note que o que Paulo vai dizer para aqueles irmãos é o que ele está dizendo sempre, qual seja, a salvação está em Jesus. E só pela graça de Deus em Cristo é que se alcança a salvação. Paulo e Barnabé, portanto, estão apresentando o Evangelho de uma maneira tão clara, tão impactante, que Lucas registra, grande multidão veio a crer, tanto judeus como gregos. Meus amados, claramente aqui, o que nós podemos aprender é que Jesus vai salvar aqueles que foram eleitos desde a fundação do mundo. E o que é que acontece aqui? Os gregos creem em Jesus e os judeus. E Paulo diz quem é Jesus e o que ele fez. Então essa é a mensagem do Evangelho. E aí Paulo e Barnabé fazem isso. Agora, um segundo aspecto de destaque é que o sucesso da evangelização cria oposição. Versículos 2 a 6, nós vamos encontrar isso aqui. Lucas deixa bem claro para nós que não foram todos os judeus de Icônio que se opuseram, porque o texto diz que muitos judeus creram. Mas não somente alguns rejeitaram a mensagem, como incitaram outros também a rejeitar a mensagem. E não só a mensagem, os mensageiros. Veja o versículo 2. Mas os judeus que não tinham crido, Lucas é bem preciso aqui na sua narrativa, incitaram, irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Notem, meus amados, que eles pregam o Evangelho, grande multidão crê no Evangelho, mas aqueles que não creram, fizeram o quê? Criaram uma animosidade, excitaram os ânimos, ou seja, permaneceram o máximo que conseguiram, apesar da oposição. Eles vão embora depois, mas veja que diz aqui, versículo 3, entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio. Em meio à perseguição, em meio a essa animosidade, irritação de ânimos, incitação do povo. Agora vejam, apesar dessa oposição, Paulo e Barnabé continuaram a pregar
e o Senhor confirmava a palavra de sua graça. Está aí no versículo 3. O que é que isso quer dizer, essa palavra de sua graça? O Evangelho. É o Evangelho que Paulo está anunciando, é esse Evangelho que toca os outros com o poder de Jesus. É isso que Paulo e Barnabé estão fazendo. Nós somos informados que eles falavam com ousadia no Senhor. Verso 3 ainda. Ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor. Ou seja, com intrepidez, com coragem, com destemor, com diligência. Era assim que Paulo e Barnabé estavam pregando o Evangelho a essa cidade. E, meus amados, nós somos informados disso por Lucas. E diz o texto, versículo 3, que o Senhor concedia que por mão deles, ou seja, Barnabé e Paulo, se fizessem sinais e prodígios. Agora, meus amados, aprendamos isso. Os milagres não são o Evangelho, mas ele abre porta para o Evangelho. Aprendamos que os milagres não são realizados pelos apóstolos aqui, ou missionários, mas por Deus através deles. Porque vivemos um tempo em que alguns, até que se intitulam de apóstolos, querem realizar sinais e prodígios por eles mesmos. Note aqui que diz, falando ousadamente no Senhor, o qual, quem é o qual? O Senhor, confirmava a palavra de sua graça. E quem é que concedia que fizesse sinais? O Senhor. Então, Lucas está dizendo claramente, não era Paulo e Barnabé, mas o Senhor, por intermédio deles, realizou sinais e prodígios. O que é que aconteceu? Formou-se uma conspiração, um tumulto de gentios e judeus com os líderes. Diz o versículo 4, o povo da cidade se dividiu, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades. Qual era o propósito? Diz aí, maltratar e apedrejar. Ou seja, tinha um propósito maior, que era maltratar Paulo e Barnabé, porque estavam pregando o Evangelho. Ou seja, essa dificuldade que eles enfrentaram, meus amados, a perseverança deles, vai nos mostrar, Lucas, no versículo 6, que quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidade da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. E quando a gente lê isso e olha algumas interpretações, Paulo e Barnabé não foram autênticos na sua fé. Tinha que ficar lá para morrer, ser apedrejado. Não é isso que a Bíblia nos informa. E quando possível, fuja. A perseguição não é para tornar mártires. Não era o tempo deles serem mártires. Era tempo de sair para a cidade para evangelizar. Às vezes nós queremos, não, se chegar a perseguição, eu quero morrer pelo Evangelho. Eu morrerei se for a hora. Mas enquanto eu puder me deslocar, fugir para outro local, para outra cidade, para outro país, eu o farei. E não estarei negando a minha fé. Estarei apenas olhando para o Senhor para ir a outra cidade. Lembra-se lá em Antioquia o que é que aconteceu? Verso 51 do capítulo 13, quando eles foram expulsos da cidade, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Por que será? Por conta dessa mesma questão, ou seja, não era tempo de Paulo e Barnabé se tornarem mártires. Era tempo de fugirem para continuar anunciando o Evangelho. Se lá em Antioquia da Psídia,
houve uma perseguição liderada pelos judeus em Icônio. Os judeus incrédulos foi que fizeram esse movimento contra Paulo e Barnabé. E, meus amados, a confiança em Deus não dispensa a prudência. Versos 6 e 7 dizem isso para nós. Paulo e Barnabé confiavam em Deus, mas foram prudentes em ir para outras cidades. Ou seja, a saber da trama, eles fogem para Listra e Derbe, onde anuncia o Evangelho. Eles não ignoraram o perigo, não desafiaram a fúria e a astúcia dos adversários, não nutriram uma confiança irresponsável, ignorando os perigos. Isso nós precisamos aprender. No versículo 7, Lucas diz que eles continuaram a pregar o Evangelho, ou as boas novas. Ou seja, Paulo e Barnabé realizaram muitas obras, sinais e prodígios, como diz o texto. E agora, eles vão para lá, e vejam os versículos seguintes, de 8 a 10. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Notaram um detalhe? Quando Paulo chega a Listra e começa a falar, Paulo não vai à sinagoga, porque em Listra, uma cidade da Licaônia, não tinha comunidade de judeus tão forte como as outras cidades, portanto não tinha sinagoga. Tudo, meus amados, para nós entendermos o propósito de Deus, qual seja, Paulo falar em praça pública, onde esse homem estava assentado. Se a gente puder fazer um recorte e entender, Paulo foi a Listra para pregar o Evangelho, para curar um homem paralítico, e a partir daí as pessoas verem o poder de Deus, somente. Agora volte à sua mente, se Paulo e Barnabé, nós vamos ficar aqui em Icônio para enfrentar a perseguição. Entenderam como é necessário ter discernimento para enxergar onde o Senhor está a nos chamar? Então, nesse versículos 8 a 10, nós encontramos o Evangelho, sinais e prodígios na cidade de Listra. Ou seja, quando eles chegam a Listra, logo diz o texto que eles encontraram um homem aleijado, um paralítico, desde o nascimento. E Lucas ainda coloca um acréscimo, nunca tinha conseguido andar. O que é que Lucas quer chamar a atenção? Que o que aconteceu com esse homem foi realmente um milagre. Observe que, mas ele está ouvindo Paulo falar. O que é que Paulo estava falando? Eu vim aqui à Listra para curar. Faça aí a fila, quem tiver com problema eu venho, em nome de Jesus, curar. É isso que Paulo estava falando? Claro que não. Paulo estava anunciando Jesus de novo, pregando o Evangelho. E aí, esse homem ouviu sobre Jesus. E então, seu rosto e atitude mostraram que ele creu em Jesus. Creu que Jesus podia tocar nele. Creu que ele podia ter uma vida transformada. Creu que podia ser curado. Este homem paralítico, portanto, fez essa importante transição do ouvir sobre Jesus e crer no seu coração o poder de transformar a sua vida. Meus amados, infelizmente, nem todos fazem a mesma transição, mas deveriam. Inclusive nós mesmos, quando às vezes lemos a palavra, ela nos confronta e nós como que não deixemos que ela chegue ao coração, fica só no ouvido e na mente. A palavra de Deus tem que chegar ao coração. E é interessante que havia algo sobre a fé desse homem que era evidente. E diz o texto que Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado.
como é que Paulo enxergou isso nesse homem? Olhou para ele e disse, eu acho que você tem fé. Será? Discernimento do Espírito, meus amados. Discernimento do Espírito. Veja que Paulo, nesse momento, entende que aquele homem está ali para receber um milagre do Senhor. Que ele era coxo e paralítico, está claro para nós. Que pela prontidão de obedecer à ordem de Paulo, de levantar-se, ele foi curado. Note que Paulo olhou para ele, com discernimento, e disse a ele em voz alta, todo mundo ouviu, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Ou seja, um milagre público, imediato e irrefutável. Lembra-se de outros milagres que o próprio livro de Atos registra para nós? Só que tem uma diferença. Nesse aqui, Paulo enxergou fé no homem. Lembra-se de quando Pedro curou o paralítico? Lá na Porta Formosa? Pedro não viu fé naquele homem. Inclusive ele não demonstrou fé nenhuma. Ele só pediu uma esmola. E Pedro disse, eu não tenho, mas o que eu tenho eu lhe ofereço. Em nome de Jesus, fique em pé. E ele andou. Lembra-se do paralítico lá no tanque de Betesda? Jesus curou. 38 anos naquele tanque, esperando as águas serem revolvidas para que ele entrasse no tanque e fosse curado. 38 anos. Jesus chegou, você quer ficar curado? Claro que eu quero, mas não dá, porque quando eu vou me locomover, o outro já entrou no tanque e eu perco a benção. Você quer ser curado? Jesus que perguntou se ele tinha fé. Não foi pré-requisito. Aqui, Lucas está dizendo que esse homem que demonstrou fé para ser curado, Paulo discerniu isso, foi um motivo para que toda aquela cidade e região percebesse que a fé em Cristo pode realizar milagres. Deus usa quem Ele quer, e quando quer, e como quer. Eu não sou sensacionista de achar que Deus não realiza milagre hoje. Realiza, do jeito que Ele quiser. Não esses milagres forjados que tem por aí, mas o milagre verdadeiro. Ele pode curar diretamente, Ele pode usar os meios que Ele mesmo concedeu para os homens. Deus pode curar. Quarto destaque no texto de hoje, versos 11 a 13. A multidão mística, não é, daquela região, declara Paulo e Barnabé deuses gregos visitando a terra. E meus amados, essas pessoas viram um milagre irrefutável acontecer diante dos seus olhos. Agora tinha um problema. A ideia de quem é Deus não mudou para esse povo, não é? Pareceu lógico a eles considerar Paulo e Barnabé como deuses. O milagre meramente atraiu a atenção, de certa forma, foi uma atenção inadequada. O milagre em si não salvou ninguém. Agora, por que esses homens vão achar que Paulo e Barnabé são deuses gregos visitando a terra? Veja o que diz. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica, a língua deles. Os deuses em forma de homem desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Meus amados, aqui Lucas registra o que esse povo da Licaônia, que era um povo grego, a influência da mitologia grega nesse povo, porque na mitologia grega era comum que os deuses viessem à terra, ou vinham à terra em forma humana. E apesar de que eles nem sempre faziam isso pelo bem do homem, mas eles vinham. E esse povo era grego, e portanto acreditavam nessa mitologia. E há uma lenda que que esses homens aqui, as multidões da Licaônia, aqui da cidade de Listra, acreditaram nisso. Havia uma lenda que dizia que Zeus, o Deus supremo dos gregos, aqui o nome Júpiter e Mercúrio é latim, da influência romana da época, mas Zeus e Hermes eram os dois deuses que visitavam a terra. Eles vieram uma vez, esses dois deuses,
disfarçados de mortais, de homens. Ninguém deu hospitalidade para esses. Só um casal de idosos. Então, Zeus e Hermes, com raiva dos humanos, exterminaram toda a população, exceto esse velho casal de idosos. Ou seja, isso pode ajudar, é uma lenda, mas pode nos ajudar a entender por que eles foram, portanto, honrar Paulo e Barnabé. Paulo é Hermes, o Mercúrio, porque era o mensageiro dos deuses. Então, os habitantes de Listra, Paulo é Mercúrio, ou Hermes, aquele que fala. E Barnabé deve ser Zeus, ou Júpiter, aquele que tem autoridade. E isso tomou conta deles. Agora observe, Lucas registra que eles falaram em língua licaônica. Paulo e Barnabé não entenderam essa língua. Como é que Paulo e Barnabé vêm a perceber? Ou seja, mais para frente, diz o texto, o sacerdote de Júpiter, não é? Que tinha um templo, que estava na frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Agora Paulo e Barnabé, epa, tem alguma coisa aí que não bate com o que a gente crê. E o que é que acontece? Diz lá o texto, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando, senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. Observaram que toda essa movimentação do povo era para homenagear os deuses, Zeus e Hermes, ou Júpiter e Mercúrio. E então, versículos 14 a 18, nós lemos o 14 e 15, Paulo e Barnabé rasgam as suas roupas, ou seja, sinal de humildade, salta para o meio da multidão idólatra e faz eles cessar os sacrifícios, dizendo que eram homens semelhantes a eles. Agora note, meus amados, em vez de Paulo e Barnabé aceitarem a exaltação pagã, eles aproveitam o ensejo para anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Guardadas as devidas proporções, é provável que hoje, os Paulos e Barnabés de hoje, entre aspas, Paulo e Barnabés, aceitassem essa homenagem, aceitassem esse sacrifício em nome deles, para eles ficarem honrados. Mas Paulo e Barnabé vão anunciar o Evangelho. E o que é que Paulo vai dizer para eles? Abandone isso, não é? Abandone essas coisas, porque nós somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo. E aí Paulo começa a anunciar, quem é esse Deus vivo? É aquele que fez o céu e a terra, o mar, tudo o que nele há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Ou seja, se afaste dessas coisas, porque eu quero anunciar para vocês o Deus que é soberano. Se vocês têm tudo aqui para viverem, é fruto da graça de Deus, desse Evangelho que eu anuncio para vocês. Portanto, a adoração pagã desse povo fez com que Paulo não tivesse medo de confrontá-los com o Evangelho. Deviam se afastar dessas coisas, se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo. Ou seja, Jesus não podia, nem pode ser acrescentado ou adicionado aos costumes pagãos. Não pode. Guarde bem isso, não pode. Nossos dias também, dia de sociedade mística, as pessoas adicionam Jesus a tudo. A pirâmide que traz benefício, não é? Há pedras ditas preciosas,
as romarias, as cidades sagradas, entre os cristãos, né, no Brasil, as viagens a Israel para tomar banho no Rio Jordão, que os batizados já foram, tudo isso é adicionado, e Jesus está no meio, é adicionado a isso. Paulo está dizendo, deixa essas coisas vãs, essas coisas não levam vocês ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro Deus. Aquele que está por trás da criação é Deus, não deuses gregos, mas o Deus soberano. Paulo pregou, portanto, a esses adoradores judeus que estavam na região, lá em Antioquia e em Icônio, e agora prega para esses pagãos, gregos, o mesmo evangelho, o mesmo, tanto em Antioquia da Pisídia, como em Listra, como em Icônio, Paulo continua a pregar o mesmo evangelho. Só que, lembre-se, lá em Antioquia, Paulo pregou o Antigo Testamento, a história do povo de Deus, as profecias e a lei. Em Listra, Paulo pegou aos pagãos de lá as escrituras conectadas com o Deus Supremo que eles conheciam, mas que não se apropriaram dele. Portanto, Paulo implorou para que eles deixassem esse culto idólatra, vazio, deuses que não são Deus, e falou sobre o Deus vivo, Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. E mesmo com tudo isso, Paulo e Barnabé tiveram um momento extremamente difícil, desafiando as concepções erradas de Deus que os habitantes de Listra tinham. Vejam que Paulo diz, Lucas diz, versículo 18, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Muita dificuldade para mudar o pensamento desse povo que criam nos deuses gregos e não no Deus verdadeiro. Quero concluir com algumas aplicações para nós, lições desse texto para nós. Primeiro é entender o uso da graça comum como ponte para anunciar o evangelho. Num ambiente onde às vezes não se conhece a Bíblia, ou se conhece só como um livro, não se tem apropriação dela, ou talvez as pessoas tenham, mas não sabem ler, não creem na revelação, não estão a par do que é a revelação. É nesse ambiente que você e eu podemos chegar com a mensagem do evangelho. É nesse ambiente difícil, como foi o ambiente para Paulo e Barnabé. Ou seja, aprendamos com aqueles que nós chamamos de apologetas, que defendem a fé. Às vezes, como Paulo, não chegou atacando, mas chegou mostrando o evangelho. As pessoas às vezes não sabem o que a Bíblia diz, só sabem que a Bíblia foi escrita por homens, e portanto é cheia de falhas. Então você e eu temos que chegar com a mensagem do evangelho. Essa é a lição que eu enxergo nesse texto para nós. As pessoas sabem o que é certo e o que é errado, sabem o que é bom e o que é ruim, elas sabem o que é moral, sabem, porque tem nelas a imagem de Deus. Cabe a nós chegar com o evangelho de Jesus Cristo. Uma outra lição que eu enxergo, já disse algumas coisas sobre ela, mas posso acrescentar, é que Deus pode fazer sinais hoje em resposta às orações. E sinais e prodígios sempre estão relacionados com a pregação do verdadeiro evangelho. Nesse sinal aqui de Listra, diz o texto que Paulo chegou e estava na praça, ou na entrada da cidade, pregando o evangelho. Um homem ouviu e foi curado, pelo poder de Jesus. Eu creio nisso nos dias de hoje. Quando Deus quer, Ele pode fazer isso. Inclusive, sou
testemunho vivo disso. Deus me curou, usando os meios que Ele mesmo capacitou os homens para isso. Mas foi preciso a mão dele para trazer a cura. Eu creio plenamente que Deus pode curar nos dias de hoje. Uma terceira aplicação para nós é a diferença desses deuses gregos que desciam à terra. É verdade, né? Na mitologia grega, eles vinham à terra, mas só que eles vinham, faziam o que tinha que fazer, desprezavam os homens e iam embora. Qual a diferença? Deus veio à terra, se encarnou, se fez homem, habitou entre nós, foi à cruz, morreu, retornou para a sua glória, mas não nos abandonou. Essa é a diferença dos deuses que não são Deus, deuses falsos, aqui no caso da mitologia grega, e o Deus verdadeiro. Ele veio, habitou entre nós e continua perfeitamente homem à direita do Pai. Os deuses gregos vinham, se transformavam em homem, mas quando retornavam, voltavam a ser deuses. Jesus veio, se fez homem, voltou para junto do Pai como um homem perfeito. Essa é a diferença. E é por isso que Ele intercede por nós, porque Ele nos conhece, Ele sabe as nossas dores, sabe nossas aflições, Ele sabe as circunstâncias que passamos, e é por isso que nós podemos orar a Deus, e que Ele vai nos ouvir, porque Jesus intercede por nós. Nenhum desses deuses da mitologia grega, romana, ou dos países nórdicos, nenhum desses deuses se tornou homem para sempre. E nenhum deles foi capaz de redimir o seu povo. E nenhum deles vai viver eternamente para vir estar lá o novo céu e a nova terra. Só Jesus. Só Jesus. Meus amados, nós precisamos tomar posse dessas verdades para vivermos essa vida que Deus espera de nós, como cristãos, como aqueles que Deus separou para o anúncio do Evangelho. E a nossa oração é para que Deus avive a sua obra no nosso meio. A nossa oração é para que Deus levante homens e mulheres ousados, destemidos, diligentes, para fazer o que Paulo fez, anunciar o Evangelho. Talvez não tenhamos Antioquias da Pisídia, nem Icônio, nem Listra, nem Derbe, mas nós temos onde estamos para testemunhar do Evangelho de Jesus, e que Ele nos encontre fiel quando vier instaurar completamente o seu reino eterno, e nós façamos parte desse reino para a glória dEle. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça, quero orar nesse instante. Ó Senhor, Deus de poder, é bom sabermos, Senhor, que Tu não mudas. Saber que dentro do Teu propósito, projeto e plano maior, Tu habitaste entre nós, através do Teu Filho Jesus. Não deixaste de ser Deus. Fosse perfeitamente Deus e perfeitamente homem, portanto, capaz de nos trazer a salvação, capaz de nos reconciliar contigo mesmo, nos redimindo, pagando a nossa dívida, coisa que nós não poderíamos fazer. Tão grande era a nossa dívida de pecado para contigo, mas pelo precioso sangue de Jesus, derramado na cruz, a nossa dívida foi paga de uma vez por todas. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor. Ó Pai, desperta em nós, aviva em nós a Tua obra, para que, à semelhança de Paulo e Barnabé, dos apóstolos, daqueles que Tu tens levantado ao longo da história do Teu povo, da Tua igreja, também sejamos estes que, com fé, ousadia e coragem, anunciam o Evangelho de Jesus Cristo, o único que tem poder para transformar as pessoas.
É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Receba a bênção. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o discernimento, a presença do Espírito Santo, estejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio agora.